Olá, gente, tudo bem? Eu sou Beto Paz, sou ativista LGBT e eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre uma ferramenta muito importante para a cidadania da nossa população, que é o Advocacy. Bem, para falar de Advocacy, a gente sempre precisa ter uma experiência ou uma ideia para se construir. E ela vem direcionada à questão mesmo da garantia de uma política pública, né, que possa resolver um problema. No caso, para a nossa população LGBT, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, a questão do nome social. Aqui no estado do Pará, que é o estado que eu moro, que eu milito, a gente tinha uma dificuldade muito grande da garantia do nome social. Então, em 2008, nós procuramos a Secretaria de Educação do Estado e lançamos à Secretaria de Educação uma proposta da garantia do nome social nas matrículas e nas frequências das pessoas trans. A gente apresentou as dificuldades, inclusive, que levaram a essa solicitação. Então, para o Advocacy funcionar, a gente precisa ter um problema e, em cima desse problema, trabalhar a questão das informações. Então, dados estatísticos, então, experiências de vida mesmo, com dificuldade em relação ao problema determinado, também é muito importante frisar. E aí você vai fazer, na realidade, um mapeamento de tudo que está em torno daquele problema. E no nosso caso, era a questão do nome social. Então, nós fizemos uma reunião com a secretária de Educação e apresentamos a ela todo esse levantamento feito pelo movimento social, das dificuldades que uma pessoa travesti ou transexual passa na escola por conta do não respeito a uma de suas identidades, que é a questão do nome. O nome é um dos elementos da nossa identidade. Então, ele deve ser respeitado. Exatamente para que a gente se sinta à vontade para poder estar naquele ambiente, conviver naquele ambiente e construir naquele ambiente. Então nós conversamos com a Secretaria de Educação do Estado e na época ela lançou um decreto, que foi o decreto 016/2008, pautado inclusive em toda essa movimentação de advocacy que o movimento social fez, apresentando inclusive dados e da importância dessa política para a garantia da permanência da população de travestis e transexuais na escola. Então isso foi em 2008, né? Então gerou a portaria 016/2008, que essa portaria inclusive ela se tornou uma referência para o Brasil inteiro, porque até então pouquíssimos estados reconheciam o nome social de pessoas trans no nosso país. E o estado do Pará foi um dos primeiros, no âmbito da educação, a fazer esse reconhecimento, a partir dessa portaria. Só que para a gente era interessante que esse respeito ao nome social pudesse também se estender a outros espaços da sociedade. Então a gente fez uma ferramenta, uma iniciativa de advocacy, novamente junto ao governo do estado, e apresentando dados, inclusive oriundos já dessa iniciativa dentro da área da educação, conseguimos apresentar para, na época, a governadora do estado, e ela decretou em 2010, né, o respeito ao nome social nos órgãos públicos do estado, direto ou indireto. Ou seja, foi uma grande vitória também naquele momento, porque saiu somente da esfera da educação e passou para todas as secretarias do estado passarem a reconhecer e aceitar o nome social de pessoas trans aqui no estado do Pará. Bem, isso foi um outro momento, um outro processo, onde nós fizemos também todo aquele trabalhinho, né, de saber, né, quais seriam os caminhos necessários para percorrer para chegar até a efetivação dessa política. Então, levantamento de dados é importante, mapeamento dos nossos aliados dentro da gestão pública é importantíssimo. E se nós não temos esses aliados, a gente tem que buscar a ter. Então, no Advocacy, a identificação do problema é um ponto, né? O arcabouço de informações sobre aquele problema para justificar a necessidade da política é um outro ponto. E o terceiro ponto seria exatamente o mapeamento dessas pessoas que estão dentro da gestão, porque no caso o Advocacy que eu estou falando, ele está voltado ao executivo, né? Então fazer o levantamento desses aliados, fazer o levantamento dos não mobilizados ainda, para tentar transformá-los em aliados, e dos nossos adversários,
Mas adversários a gente só vai entender aquelas pessoas que não foram contactadas ainda e que de alguma maneira a gente acredita que elas possam ser contra a política que a gente pretende instituir como garantia, né, da cidadania dessa população. O advocacy é importante para todas as populações. Qualquer população que tem um problema, que tem uma dificuldade, pode estar utilizando no advocacy essa ferramenta de agregação, essa ferramenta que vai trazer para a gente uma metodologia de trabalho, e essa metodologia de trabalho com um objetivo realmente da garantia da política pública. E aí, entendendo que a gente já tinha no âmbito da educação a portaria 016, no âmbito do Estado, o reconhecimento do nome social através de um decreto da governadora, a gente precisava de algo também mais palpável. As pessoas trans necessitavam de algo que elas pudessem utilizar, inclusive que não fosse só a portaria expressa, né? Ou impressa. Elas precisavam de um documento, e aí a gente discutiu dentro do nosso Conselho Estadual de Segurança Pública e Combate à Homofobia. Nós instituímos dentro do nosso comitê técnico, né, que a gente tem um comitê que foi instituído pelo Conselho Estadual de Segurança Pública, o Comitê Técnico de Enfrentamento à LGBTfobia e Segurança Pública. Então, dentro desse comitê, a gente percebeu que faltava realmente esse instrumento. E que instrumento seria esse? Para esse instrumento, a gente deu o nome de RIS, Registro de Identificação Social, que aqui ficou conhecido popularmente como carteira trans. E aí a gente fez o quê? A gente passou a construir informações também, principalmente essa informação acerca do quantitativo de pessoas trans que nós tínhamos no estado do Pará. Fizemos um levantamento não oficial, exatamente pela dificuldade, né, de adquirir esses dados, porque a gente não tem um instrumento normatizado que possa, na realidade, nos ofertar essas informações. Então a gente foi para os trabalhos com os movimentos sociais e as demandas que eles desenvolviam, e a partir daí nós criamos uma estimativa de pessoas trans no estado do Pará, e em cima dessa necessidade do reconhecimento do nome social, a partir do momento que a pessoa se identifica com o documento, ela na realidade mostra que ela é aquela pessoa que tem aquela identidade específica e que precisa ser reconhecida por aquele nome específico. Então, era uma necessidade que foi criada dentro do comitê a partir da leitura que a gente fazia da portaria 016 no âmbito da educação e do decreto estadual de 2010, que abriu esse reconhecimento do nome social para todas as secretarias do estado do Pará, né, de vinculação direta ou indireta. Então, aí a gente já conseguiu uma informação bem ampla, né, da necessidade desse documento como um instrumento que pudesse garantir, né, esse reconhecimento do nome social, fora, inclusive, dos âmbitos das secretarias. Então, a gente criou o documento se tornou, né, a partir dessa construção e a partir do momento que ele foi aprovado dentro do Conselho Estadual de Segurança Pública com um elemento importante de cidadania, e automaticamente fazendo o enfrentamento, né, à vulnerabilidade social onde essas pessoas estão inseridas, né, porque a partir do momento que você fala de nome, você fala da questão social, né, do reconhecimento dessa pessoa enquanto aquele ser, da forma como ela se identifica. E aí a gente fez todo esse levantamento, levou para aprovar dentro do Conselho Estadual de Segurança Pública, e logo em seguida pedimos para que ele fosse decretado pelo secretário de Segurança Pública do Estado juntamente com o governador. E aí a gente conseguiu, em 2013, instituir o RIS, o Registro de Identificação Social, ou Carteira Trans, como a gente gosta muito de chamar aqui no Pará, como um documento oficial do Estado que está no âmbito do reconhecimento das identidades das pessoas travestis e transexuais. E aí, a partir de 2013, a gente passou a emitir os documentos. Inicialmente, a gente tinha a concentração dessa emissão em Belém, e depois a gente começou a desenvolver um trabalho, e hoje, em 2017, a gente já tem 17 municípios do estado que já emitem o documento, o Registro de Identificação Social, descentralizando essa política tão importante, que é a política do reconhecimento ao nome social, a partir, inclusive, de um documento oficial, que aqui no estado do Pará é um documento oficial, feito com papel moeda, emitido pelo Sistema de Segurança Pública, passando por papilocopista, tudo o que você tem direito. Então, a gente entende
que o advocacy ele é fundamental para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos enquanto ativistas, seja na causa que for. Não adianta só a gente querer cobrar uma política se a gente não constrói um campo de conhecimento importante sobre a necessidade dessa política. E o advocacy ele traz isso. Ele traz uma metodologia que se trabalhada passo a passo, não tem como não dar certo. Né? Em todas as atividades aqui no estado do Pará que nós construímos a partir do advocacy, a gente sempre teve experiências exitosas para contar, porque todos os casos deram certo. Então eu penso que a gente precisa fortalecer mais esse exercício, o conhecimento dessa ferramenta que ainda é pouco conhecido pelos nossos ativistas, para que a gente realmente chegue a consolidar todas aquelas políticas que a gente almeja. E a gente percebe que a política de advocacy ela já está sendo feita há muito tempo pelo movimento social brasileiro, pelo movimento LGBT nacional. A gente vê que as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à cidadania da população LGBT, passando pela União dos Estados, chegando até o casamento civil, foi todo um processo de advocacy com dados, né, com uma história para contar para o Supremo sobre a trajetória e a necessidade dessa política para a efetivação da cidadania. E aí sim, a gente ter garantido o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a necessidade de equiparação dos direitos de pessoas heterossexuais a pessoas LGBTs, ela se faz cada dia mais urgente, porque a gente percebe que o nosso país é um país que ainda é muito violador dos direitos das pessoas LGBTs. A gente acredita que isso ainda precisa ser muito trabalhado por estados, municípios e a União. Né? Isso se traduz, inclusive, no número de assassinatos, no número de exclusão de pessoas fora do ambiente do trabalho e da educação no nosso país, pessoas LGBTs que não têm a possibilidade realmente de garantir esses direitos em função ou da sua orientação sexual, ou da sua identidade de gênero, ou das duas questões ao mesmo tempo. Então a gente precisa, na realidade, buscar essas ferramentas, e o advocacy é uma ferramenta muito interessante para esse tipo de atuação, para que a gente realmente consiga concretizar todas as políticas públicas que a gente acredita que sejam importantes para a efetivação da nossa cidadania. A gente está aí buscando, lutando para que a gente consiga ter uma lei que transforme a LGBTfobia em crime no nosso país. E a gente ainda não tem isso, mesmo a gente já tendo utilizado o advocacy como ferramenta, né, para se chegar aos tomadores de decisão, para se chegar aos servidores do povo, do poder legislativo, e que possam entender que essa política, né, que é o enfrentamento a essa violência que está direcionada à população LGBT, ela é fundamental para a concretização do nosso país, é um país de fato laico, é um país de fato democrático, onde as pessoas sejam respeitadas, independente de quaisquer questões de cunho pessoal, de cunho individual, seja a sua identidade, seja a sua cor de pele, seja a sua religião, seja qualquer característica que uma pessoa tenha, ela não pode sofrer preconceito e ser discriminado em função dessa característica. Então, aqui a gente vem trazer essa ferramenta, o advocacy, como um importante aliado na cidadania da população LGBT. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente possa, na realidade, construir juntos, né, esses caminhos que hoje se traduzem em vários estados e municípios como experiências exitosas, experiências que se consolidaram e que conseguiram trazer para dentro da população LGBT, né, o reconhecimento de alguns direitos que até então a gente não tinha. E o direito ao nome, o direito à identidade, o direito ao casamento, o direito a ter direitos é fundamental na vida de todos nós. Né? Muito obrigado pela oportunidade e a gente se coloca à disposição para contribuir ainda mais. Meu telefone, código de área 91 983623686. Código de área 91 983623686. E meu e-mail é betopaz@gmail.com, tudo minúsculo. Muito obrigado e vamos lá, gente, vamos contribuir e construir juntos.